Olá, um começo de semana abençoado para você, para sua família. Nosso Placar Horizonte está chegando com muita alegria. Como é que foi o seu fim de semana? Atleticanos, cruzeirenses aí, todos com um sentimento um pouco diferente, né? Um coelhão feliz da vida. Placar Horizonte está no ar para você e a gente chega para falar das vitórias do América, Cruzeiro, mais uma derrota do Atlético, tem ainda todos os gols da rodada do Campeonato Brasileiro, tem a Copa América com a eliminação brasileira, que perdeu nos pênaltis para o Uruguai, tem ainda vôlei e o basquete masculino, escalados e cravados também para as Olimpíadas de Paris, que vão começar no próximo dia 26. Vem com a gente que tem muita coisa no Placar Horizonte de hoje. E você pode acompanhar o nosso programa na TV aberta, no tradicionalíssimo canal 30.1, na Vivo TV, canal 513 e ainda na Valenet, no canal 159. E lembrando que temos também o nosso canal no YouTube. Se inscreva lá no youtube.com/Placar Horizonte. Tem também o programa ao vivinho lá no youtube.com/canal TVH. E tem outra forma muito bacana também, viu? Você interage aqui direto conosco pelo WhatsApp no 97166-9238. Manda aquilo que você quer que a gente fale aqui, as suas dúvidas, as suas sugestões. Quer cornetar alguém? Pode cornetar por lá também. E o Instagram, @Placar Horizonte. E hoje conosco, atendendo a pedidos como sempre, né? A Sarinha sempre é pedida aqui nos WhatsApps. Seja bem-vinda, Sarinha. Ei, Aelton, toda a equipe técnica aqui do estúdio, todos os nossos telespectadores, os fiéis e os novos, né? Todo mundo é bem-vindo, o Helder também participando aqui com a gente. Vamos, porque hoje tem coisa demais para a gente comentar. Um final de semana quase 100% para o futebol mineiro, né? A gente falava aqui na sexta, torcendo para que esse final de semana fosse melhor para os times mineiros, porque o meio de semana foi trágico. Melhorou, mas ainda tem muito que evoluir, né? Isso aí, atendendo a pedidos também. Achei que ele nem ia conseguir chegar aqui hoje, para falar a verdade. Gritou tanto gol ontem lá no Mineirão, que eu falei, acabou a voz do moço, a alegria estava incontida no coração e também na voz, no gogó, na garganta dele. Seja bem-vindo, Helder Ferreira. Eu vou te contar uma coisa, viu? Com a apresentação dessa eu me sinto um artista. Meu querido, um prazer imenso falar contigo mais uma vez aqui no programa, Sarinha. Obrigado pelo convite, é sempre uma ordem, é mais que atender um pedido, um convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Pois é, então vamos começar com o Atlético, que perdeu mais uma neste Campeonato Brasileiro e com o novo tropeço, o Galo tem uma vitória apenas nos últimos 7 jogos. Ô, Sara, o que você achou desse jogo do Atlético? Complexo, né? Olha, tem o... Tá na tela os gols. Tem a questão da expulsão, né? Logo aos 20 e poucos minutos aí do primeiro tempo, do Igor Rabelo. Mas antes disso, para mim, e teve esse pênalti também não marcado aí, né? E aí o John Texton não vai falar nada, né? De manipulação. Mas enfim, eu acho que o Atlético já não começou muito bem o jogo. Vale lembrar que o Milito, para essa partida, ele teve apenas 2 zagueiros de origem, né? E improvisou batalha ali como zagueiro. E para frente ele colocou mais 3 volantes, o Otávio, o Paulo Vitor, da base, e também o Alan Franco, voltando aí da seleção, né? Voltando da Copa América. Então me surpreendeu esse esquema do Milito e ele novamente colocou o Cadu pela esquerda, né? Sim. Então, para mim, o Milito já errou nesse início, nessa escalação inicial dos 11 ali. E depois a gente vê o Atlético em campo com muita dificuldade de marcar os jogadores. E tenho dito, eu acho que todo adversário do Atlético agora olha para o gol e fala, eu vou chutar de fora da área. Porque aparentemente todas as bolas estão entrando assim desse jeito, né? E ontem no primeiro gol, o Atlético, para mim, já falhou em não dar o bote certo no Luiz Henrique. O Otávio dá o primeiro bote, depois ele fica morto no lance, né? E aí tem mais 3 jogadores dando bote no Luiz Henrique e nenhum deles consegue impedir o chute e, consequentemente, o gol. Apresentador também pode cornetar? Lógico. Acho que pode, né? Então, quando você diz que zagueiros de ofício, você está falando do Igor Rabelo, Sarinha?
Na teoria, o Igor Rabelo lá mesmo? No contrato dele e no bid, né? Tá lá zagueiro. Ele tá zagueiro. Porque o Igor Rabelo, pelo amor de Deus, gente, que amadorismo foi aquela expulsão. Se você deixa o cara sair na cara do gol e sai um gol, você ainda tem como reagir, correr atrás. Foi apenas um gol. Agora, se você é expulso, além da possibilidade daquele gol, você pode tomar outros gols. O Igor Rabelo não tem apresentado nada no Atlético, infelizmente. Algumas improvisações têm dado errado, isso é fato, né? Não tem como mudar isso. Mas eu acredito que agora, com o retorno desses jogadores, no caso principal do Arana, né? O Sarave, existe até uma possibilidade de jogar na próxima rodada, seja interessante para recompor. E quando eu digo aqui que o Igor Rabelo ele é esse zagueiro de ofício, tanto é verdade que não é, que o Atlético contratou 2. Aí vamos lembrar no início desse programa aqui do Placar, onde eu dizia o Atlético precisa de 2 zagueiros. Vocês estão lembrados disso aqui? Eu falava, o Atlético precisa de 2 zagueiros, porque o Milito ele gosta muito de jogar com os 3 ali improvisados. Tanto que botou o Batalha para jogar lá atrás. Aí dá aquele buracão ali na entrada da área e é só, vamos chutar, porque é gol. O goleiro tem culpa? Tem. Sim, eu não vou tirar isso dele. Mas culpa maior são dos jogadores que deixam chutar. Eu vou provar isso aqui. Fala ontem do Savarino. O Savarino foi entrevistado no pós-jogo e falou assim, nós tivemos muito espaço. Ele definiu o jogo. Então, quem prestou um pouquinho de atenção no jogo sabe que tem muita coisa errada. Não é, senhor Helder Ferreira? Não quero fazer aqui o advogado do diabo, não. Claro que o Igor Rabelo não é aquele primor de zagueiro. Eu acho que ele é um zagueiro até muito técnico e a técnica dele até atrapalha um pouco mais, que às vezes ele quer inventar. Isso aconteceu demais no Atlético, acontece demais no Atlético. Mas ontem, para mim, aquela falha do meio de campo do Atlético, mais precisamente o Cadu no lado esquerdo, quando perdeu aquela bola, que a bola sobrou num contragolpe e ficou ele mano a mano, ou seja, o atacante, o Luiz Henrique, mano a mano com o... Foi o Luiz Henrique que sofreu a falta? Que sofreu a falta do Igor Rabelo? Acho que foi. Olha, Luiz Henrique. No momento em que ele saiu face a face com o Igor Rabelo, eu acho que essa falha não foi 100% do Igor Rabelo, não fazendo aqui como advogado do diabo, defesa do diabo, mas, para mim, a menor falha foi dele. Porque ele estava ali em fração de segundos, o que eu vou fazer? Eu vou tomar o gol e abrir mão de tentar, talvez, um empate, uma virada posteriormente? Ou eu vou deixar, eu vou fazer o meu papel, fazer a falta, trocar o gol pelo cartão vermelho? Então, eu acho que nesse caso, em específico, eu acho que ele não foi o maior culpado, não. Ontem, o Atlético, ficou muito claro isso. O Atlético foi muito bem defensivamente nos toques, no esquema de jogo, vou explicar, no esquema de jogo adotado pelo Botafogo. Se fosse um toque de bola, rasteiro ou coisa do tipo, ninguém conseguiu chegar com facilidade dentro da grande área do Atlético. Todos os chutes foram de fora da área. Então, o Atlético, perdendo por 1-0, teve a oportunidade de empatar o jogo em faltas, bolas chegadas... Pênalti que não foi dado. Pênalti claríssimo, que não foi dado, não foi assinalado pelo ato da partida. Então, no meu ponto de vista ali, a falha maior do Atlético não foi nem da defensiva, mas precisamente a zaga do Atlético. Foi o meio de campo que permitiu esse espaço aberto com o time. Todos os gols foram de fora da área. Todos. Exatamente. Nenhuma bola sobrava para a equipe defensiva, para o meio de campo do Atlético, principalmente o Batalha, que está hoje improvisado talvez na zaga. Sim. Ele que era aquele cara que para estar ali. Com um jogador a menos, a situação fica mais complicada. Mas eu repito, menos culpado ontem foi o Igor Rabelo, que talvez eu, como zagueiro, faria a mesma coisa. Porque se ele toma o gol e o Atlético perde por 1-0, aí o que o torcedor ia falar? Por que o cara desceu a butinada no cara, trocasse o cartão vermelho por um gol? Aí eu vou ser obrigado a defender o Igor Rabelo nesse quesito. Tá vendo, Igor? Conseguiu um defensor aqui, ó. Mais um jogador do Atlético foi expulso no Brasileirão e com a expulsão do Igor Rabelo no jogo de ontem, o Atlético já recebeu 7 cartões vermelhos no campeonato. É o clube com mais expulsões no Brasileirão, ao lado do Atlético Paranaense e do Fluminense, que está lá na zona do rebaixamento. Isso acende um sinal de alerta, né, Sarinha? Ah, com certeza. São os 3 clubes com mais expulsões e, assim, já não bastasse o Milito com essas dores de cabeça em relação aos desfalques, ainda tem mais essa, né, de você ficar com um jogador a menos em praticamente todo o jogo, né? O Rabelo foi expulso ali antes dos 25 minutos do primeiro tempo e eu concordo com o Helder quando ele diz que falha muito a marcação do Atlético ali no meio de campo. Eu acho que precisa dar uma explicação. Você tem 3 volantes
mais um volante improvisado na zaga, além de mais 2 zagueiros, e você dá tanto espaço assim para o adversário? Tem alguma coisa errada ali. Eu acho que não passa só pelos desfalques, mas necessariamente alguma falha na hora do treino, sabe? Você dá tantos espaços assim, sabendo que às vezes o goleiro não recebe, não consegue defender essas bolas, esses chutes que vêm de fora da área, você precisa se resguardar mais, fechar essa entrada da grande área. Porque o terceiro gol do Savarino, né, foi ele quem fez, o Atlético não dá o bote. E no primeiro gol, o Paulinho tá gritando para alguém dar o bote no Luiz Henrique. Ele grita e fala, vai, e ninguém vai. Ou então vão 3 e nenhum dá o bote certo. Então, assim, essa marcação, essa falha ali, ela tem que ser corrigida. Porque enquanto ela não for corrigida, o Atlético vai continuar sofrendo muitos gols na partida. Tá igual o computador com talento, né? Você tem que desfragmentar o disco. E além do Igor Rabelo, que foi expulso ontem, o Milito só tinha à sua disposição um zagueiro de origem, né? E ele falou sobre esses desfalques e como está fazendo falta aí essas opções, que tem sido esse grande problema. Vamos ver o que o Milito disse. Ele é o menos culpado, tá? Fala, Milito! Los refuerzos estarán disponibles cuando llegue el momento y la fecha. Eu lo que más quiero es tener a todos los jugadores, que Rubens esté recuperado, que Sarabia esté recuperado, que Lemos esté recuperado, que Everson esté recuperado. Después no sé si jugarán o no jugarán, pero por lo menos tenerlos disponibles. Que Mariano esté recuperado. ¿Quién más? Alisson esté recuperado. Saracho, un jugador muy importante para nosotros, esté recuperado. Imagino que si eso acontece seremos más fuertes, pero no por calidad, sino por cantidad, que es lo que necesitamos, volver a tener ese equipo. Es muy difícil para mí hablar de eso después de semejante derrota, porque no quiero que eso sea una excusa. Para mí sería muy fácil venir aquí, no. Con los jugadores que tenemos podemos competir y podemos ganar. Pois é, perdeu, mas é apenas um jogo de futebol. E aí vem aquela velha história do vandalismo. A sede de Lourdes foi pichada por torcedores que protestam contra os 4 R's, que são os responsáveis aí pela SAF do Atlético. Ô, Helder e Sarim, vocês acham justo esse protesto, esse tipo de protesto? Tá aí na tela, pichações. É um absurdo, na minha opinião. Eu acho que o maior protesto que o torcedor pode fazer é nas arquibancadas. Não é depredar patrimônio. Eu não acho que isso é certo. Eu acho que o certo é não pagar ingresso, é cancelar o sócio torcedor. Está insatisfeito? Você tem que pagar por um produto que preste. Já que você está insatisfeito com esse produto, abra mão dele. Não renove o sócio torcedor, questione porque não está renovando e pronto. Aí eles vão sentir no bolso o que está acontecendo com o Atlético, financeiramente, aí eles vão rever. Eu acho que o maior protesto é esse. Depredação, pichação, para mim isso esse é jurássico. Isso é crime, né, Sara? É, exatamente. Eu concordo totalmente com o Helder. Existem outras formas de você manifestar, que sejam faixas, que sejam manifestações nas redes sociais, cobranças nas redes sociais. Aí sim eu acho justo. Ali o torcedor cumpre esse papel, mas a partir do momento que você depreda um patrimônio, que é inclusive do clube, né? Você perde a razão. Existem outras formas mais inteligentes, mais dignas de você protestar. E reforço aqui, acho que está no momento da diretoria dos 4 R's aparecerem, porque o Milito toma muita bronca, os jogadores tomam muita bronca, o Vitor toma muita bronca e a diretoria, né, a SAF do Atlético, os donos do Atlético, ainda não apareceram no momento de muita cobrança. Eu acho que falta esse parecer para a torcida. Pois é, e a gente tem que mexer o doce aqui para o torcedor atleticano. Se esse fim de semana não foi positivo para o Atlético, pelo menos no futebol, por outro lado, foi bem positivo no futebol americano. O Galo se sagrou pentacampeão estadual após vencer o Coelhão Locomotiva por 19-12 na prorrogação. O futebol americano tem crescido demais no Brasil e Minas Gerais. Mas, gente, modéstia à parte, é o melhor. Participe conosco pelo WhatsApp no 971669238. Você quer cornetar o Milito? Você quer cornetar quem?
É o Sampaoli, que já foi embora? Quem é que você quer cornetar? Eu não sei, não. Depois do intervalo, você manda mensagem que a Sara vai ler. Abraço. E estamos de volta com o seu Placar Horizonte. Você participa conosco pelo WhatsApp no 971669238. O que está acontecendo que esse celular está saindo essa fumaça aí, Sara? Conta pra gente. É reclamação ou é alegria? A corneta tá solta, viu? Como o primeiro bloco foi Atlético, tá mais para reclamação, né? Mas também já tem cruzeirense participando aqui, daqui a pouco a gente traz. Mas tem aqui, ó, o Gilson, dando um abraço para todo mundo, falou: o Galo está simplesmente uma bagunça em campo. Com todo respeito, nem time de várzea é tão bagunçado. Estou indignado, não me abandona não, Gilson. Tem mais aqui, ó, tem mais participação. Uma crítica ao Igor Rabelo, viu? Esse time do Atlético tá de brincadeira. Igor Rabelo não dá mais. Igor Gomes também, Mariano. Essa turma da base toda fora do meu Galo mandou aqui, ó, o Vicente Paulo soltando a corneta. Tem mais uma aqui, ó, mas é de botafoguense. É de botafoguense. Eu vou ler aqui, porque que toda a voz do povo, eu fiquei né? com medo, sabe? Gente Sinceramente, eu fiquei com medo, mas pode ler. Mas pode ler aqui, ó. Falou: volte sempre, freguês. O maior do Rio passou por cima. Tá Além errado. do ex, não falha nunca. Tá errado? Não tá. Agora só tem mais uma informação que é verdadeira e tem que ser acrescentada. Viu, senhor botafoguense? Sempre tem que rolar um pênaltizinho maroto, né? Passando aqui pra frente, agora vamos falar do Cruzeiro, que venceu o Corinthians no Mineirão neste domingo e segue invicto em casa. Ô, Sarinha, o que você achou desse jogo lá? O Helder ficou quase rouco nesse jogo. Foi uma vitória incontestável do Cruzeiro, né? Dominou do início ao fim. O Matheus Pereira fez esse belo gol aí. Pra mim é o jogador de maior destaque hoje no futebol brasileiro. Fora de série, né? Porque faz tudo pelo Cruzeiro, né? Assistência, gol, o Matheus Pereira tem tudo. E o Cruzeiro, pra mim, ele depois teve esse gol, né? A gente vai ver o gol anulado aí do Corinthians. O Cruzeiro novamente deu esse mole de faz um gol e recua um pouquinho, né? Isso é sempre preocupante no Cruzeiro do Seabra. Mas depois do gol anulado vem o gol do Barreal, que finalmente jogou na posição que ele mais brilha, né? Que é lá na frente. Do meio para frente, o Barreal joga muita bola e o Seabra finalmente deu esse espaço para ele, né? Depois dele voltar aí de lesão, de uma virose também. Para mim, o Barreal é um dos destaques e tem que comprar logo, viu? Uma partida magistral do Anderson também, que vai destacar. O Cruzeiro já havia feito o gol já nos primeiros 5 minutos. Logo depois, o Corinthians deu uma investida por muito pouco, não empatou o jogo, graças à atuação do Anderson. Essa situação que o Fernando Seabra costuma colocar o Cruzeiro quando o Cruzeiro sai na frente em um determinado jogo, ele não cede apenas a bola para o adversário, ele cede campo também. Por um determinado momento, o Corinthians chegou a jogar com 75% do gramado Mineirão. E o Cruzeiro acuado naqueles 25% que lhe sobrou. Então, isso também tem que rever os conceitos no que diz respeito ao Fernando Seabra. Mas ontem o Cruzeiro foi, talvez, uma partida perfeita de alguns jogadores, entre eles o Barreal, que, como disse a Sarinha, disse bem, jogou na posição. Lucas Silva também, que é muito contestado pela torcida, ontem atuou de forma brilhante. Para mim, ontem foi uma das melhores partidas do Lucas Silva com a camisa do Cruzeiro, já nesse retorno. Ontem o Cruzeiro foi perfeito. E uma outra observação também que precisa ser feita. O casamento Mineirão e Cruzeiro, parece que as coisas agora estão na boda de prata. De prata não, é de diamante, né? Parece que as coisas melhoraram. 100%. Graças porque a Deus. Ano passado foi trágico, né? O Cruzeiro em casa. Aquela briga constante, diretoria do Cruzeiro com a Minas Arena, aquela confusão. Quero mandar um beijo especial. Padre Adilson Leite. Grande padre Adilson Leite. Depois daquilo, meu querido, nunca mais o Cruzeiro foi o mesmo, graças a Deus e a bênção que está sobre sua vida, meu querido. Pois é, interessante. O quanto fez diferença na vida do Anderson a chegada do Robertinho. Ele é outro goleiro. Posicionamento, você está lá no campo, você vê, a Sarinha acompanha, dá para ver, é nítido. Posicionamento mudou, a atitude mudou bastante. Então, assim, a vida do Robertinho, ela foi sensacional, foi decisiva na vinda do Anderson. Isso aí, para mim, é ponto pacífico. Fez muita diferença. Eu falava aqui que talvez o Robertinho poderia ser o maior reforço do Cruzeiro. Exatamente. E ele está provando isso com o Anderson, né? O Anderson, ele fez algumas defesas ontem, durante o jogo, que normalmente ele não fazia. Sim.
ele estava inseguro, mas ele agora está totalmente diferente. E a pressão da chegada Isso. do Cássio também, né? Também. Agora tem um detalhe. O Barreal começou a fazer aquilo que a gente esperava dele, porque a gente via os melhores momentos. A gente não pode virar, eu conheço a vida do Barreal. Não, a gente não conhecia. A gente via melhores momentos. Ontem aqui no Cruzeiro ele já começou a mostrar aquilo que ele fazia lá fora. Sim. Chutes de média e longa distância. E isso é o potencial dele, são as valências dele. Isso é muito importante. Agora, Helder, quando você diz do torcedor do Cruzeiro, show, maravilhoso. Está de parabéns à grande China Azul. E para essa partida, né, o Fernando Seabra promoveu mudanças. Colocou o Vidalba substituindo o João Marcelo, que estava suspenso. Tirou o Ramiro da trinca de volantes no meio de campo e voltou com o Marlon na lateral esquerda e colocou o Barreal como titular. Seabra acertou, Sarinha? Para mim sim. A gente questionava aqui, né, na semana passada, se ele iria com o Neres, por questão ali de estatura, né, o Neres é mais alto, ou se ele iria com o Vidalba, sendo que o Vidalba é um zagueiro que joga pelo lado esquerdo, né, e seria a melhor opção ali pro time. E ele optou pelo Vidalba, que há tempos não tinha tanta minutagem, né, o Vidalba tinha pouquíssimas oportunidades, e às vezes quando entrava, ele entrava muito pelo lado esquerdo, né? Mais como um lateral do que como um zagueiro mesmo. E para mim teve uma atuação muito sólida, eu gostei muito do jogo do Vidalba, ajuda muito nessa saída de bola também do Cruzeiro, né? Nessa troca ali entre a zaga e o meio de campo, para mim foi muito bem. E eu gostei também do meio de campo, né? Desse meio de campo transformado com um volante a menos. Eu confesso que o Ramiro não seria a minha primeira opção para sair. Eu ainda tiraria o Lucas Silva. Mas para mim fez uma partida boa ontem. Acho que ainda tem muito a evoluir, mas talvez esteja um pouco inseguro diante de cobranças da torcida. Mas o Lucas Silva tem muito a evoluir e também precisa mostrar trabalho, né? Porque agora tem sombra aí para assustar o Lucas Silva, né? E por falar em sombra, o Seabra vai ter dor de cabeça, porque tem aí o Matheus Henrique e o Wallace, né? Que podem estrear como meio-campistas ali, né? Como volantes do Cruzeiro. Mas o Romero está jogando muita bola. Que dor de cabeça hoje boa, não tem como ele ir para o banco. Pois é, a dor de cabeça é excelente. E se por um lado o Cruzeiro está invicto em casa, por outro lado tem dificuldades em vencer como visitante. O Fernando Seabra, falou sobre isso e vamos ver o que o professor disse. Fala, Fernandão. A melhor forma da gente se aproximar de resultados, seja dentro de casa ou fora de casa, é a forma como nós preparamos o jogo, que é sempre buscar evoluir, trazer elementos que enriqueçam o nosso jogo, e a postura e a atitude com a qual a gente encara o jogo. Em nenhum momento faltou postura, atitude, competitividade com o Flamengo, e também não faltou com o Criciúma. Com o Criciúma, num momento de adversidade, nós nos organizamos e fizemos um final de jogo, em especial os últimos 10 minutos, muito ruins. E aí a gente tem que ter equilíbrio para dar a César o que é de César. Estamos falando de 270 minutos e 10 minutos muito ruins. Então, e aí por que foi ruim? A gente trabalhou. Agora, isso sou eu com os jogadores. Isso compete a uma conversa interna, né? Para que todos entendam, tá certo? E o Fernando Seabra também foi questionado sobre como será a entrada dos reforços. Nesse time titular, a gente tem que ficar bem ligado nisso aí. Ele colocou os pés no chão, disse que os novos jogadores não serão colocados de uma vez e que é necessário um critério, tem que ter muito cuidado para dar certo. Né, seu Helder? Você acha que ali no meio, né, tem a questão dos volantes? O que você acha disso? É a situação. Tem time, nós temos exemplo aí de seleções montadas num clube que não deu certo por falta de entrosamento. Sim. Ele está certo, a base ele tem. O time do Cruzeiro não está jogando mal. Essa trinca de meio campo que existe no Cruzeiro, Lucas Silva, Lucas Romero e Ramiro, não existe. Eu acho que os três têm a mesma característica, aqueles jogadores mais truculentos, aqueles mais de contenção do que armação. Agora, a entrada do Ramiro na entrada do Barreal no meio de campo do Cruzeiro, ao lado do Matheus Pereira, veio em função da contusão do Matheus Vital. Na ausência do Vital, entrou o Barreal. Aí o Barreal saiu, entrou o Ramiro, que é essa insistência. Voltou o Barreal de contusão, então eu acho que o time do Cruzeiro fica mais leve, menos truculento no meio de campo, menos pegada e mais leveza para o ataque. Então, o meio de campo do Cruzeiro, nesse momento, tem que ser esse mesmo. Lucas Silva,
Lucas Romero e Matheus Pereira, Lucas Silva e o Barreal. O Lucas Romero tem que ser aquele volante, aquele camarada de contenção. E ontem ele atuou dessa forma. Sim. Armando a jogada simplesmente, principalmente pelo lado direito do campo. Então, eu acho que é isso aí. É não tirar o Barreal, não pode sair desse time mais. Matheus Vital estava muito bem, entrou o Barreal. Está melhor do que a gente esperava. Acreditávamos muito nisso. E agora eu acho que ele está com futebol que vai dar mais brilho para esse meio de campo do Cruzeiro aí. E outra coisa, né, Ailton? É um time que até aqui tem dado certo, né? E esse, para mim, até que eu acho que essa não foi uma das melhores exibições do Cruzeiro até aqui, mas está entre as melhores exibições do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e pode melhorar ainda mais se for dado tempo para esses 11, né? Eu acho que, para mim, se for ajustar alguma coisa nesse time do Cruzeiro, além ali do Vidalba, acho que ele volta para o banco, assim que o João Marcelo já vai ter cumprido a suspensão, então o João Marcelo volta ali para o lugar do Vidalba. Mas eu mexeria só talvez no ataque. Eu acho que o Dineno, a gente espera, né? Ele está até já indo para essa preparação física no Cruzeiro já, porque o Cruzeiro ainda sente falta desse camisa 9 que empurra a bola para o gol. Muitas vezes a bola chega ali pelas linhas laterais, o Cruzeiro avança muito bem com o Marlon, com o William, com o Arthur Gomes, mas na hora de cruzar falta esse elemento lá na pequena área, na grande área, e o Dineno pode ser essa peça. Então, acho que quando ele voltar, ou quando o Caio Jorge também estiver à disposição do Fernando Seabra, aí eu acho que vai ser um time bem redondo que vai dar dor de cabeça para muitos times aí do Brasileirão. Cruzeiro, ele vai ter que levar o Mineirão para jogar fora de casa. Eu falei isso ontem. Porque aqui está dando certo, né? Aqui está dando certo. Não pode, então, Seabra, já que esse time está regulando aqui dentro do Mineirão, jogar com esse time mesmo e para fora já botar os reforços, que lá fora já está perdendo mesmo. Então testa lá fora, vamos ver o que vai dar. É uma pena que o próximo jogo eles ainda não vão poder estrear, né? Mas o Seabra vai ter que regular um pouquinho essa questão do Cruzeiro atuando como visitante, porque por mais que a campanha dentro do Mineirão seja perfeita até aqui, seja ótima, 100% de aproveitamento, também vai precisar dar uma resposta para o torcedor jogando fora de casa. Elton, eu também acho coerente o Fernando Seabra manter essa postura que ele está mantendo, aí, principalmente nas entrevistas coletivas, de que o time que foi contratado pela diretoria não tem nenhum jogador, isso é fato, não tem nenhum jogador pedido pelo Fernando Seabra dos que foram contratados. Mas são jogadores que jogam em qualquer time do futebol brasileiro. Isso é um fato. Então ele vai ter uma peça fundamental, vai ter peças fundamentais em cada posição. No gol, com a contratação do Robertinho, todos os goleiros do Cruzeiro são bons hoje. O Cássio entra para ser titular, não tem jeito. Pela história do Cássio. O Cássio não tem que provar nada para ninguém que ele é um bom jogador. Agora ele tem que provar para a torcida do Cruzeiro que ele vai ser ídolo como ele foi lá, no time do lado de lá. É isso aí. Chama-se competência do Fernando Seabra. Justo. E você pode participar conosco pelo WhatsApp no 97166-9238. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Meu Deus, se for pro ar o que eu falei aqui agora, o torcedor vai ficar bravo comigo, viu? Estamos de volta com o Placar Horizonte. Agora vamos ler algumas participações no WhatsApp, Sarinha. Conta pra gente. Tem participação aqui do Geraldo, mandando boa tarde pra gente. Sou o Cruzeiro, quando a América joga, sou a América. Daqui a pouco a gente vai falar da América, né? Que venceu também em casa. O Coelhão tá mandando bem. E falou que tá assistindo lá de Lagoa Formosa. Assistindo o melhor programa de esportes do Brasil. Lagoa Formosa é a terra do Rocambole, se eu não me engano? Aí você me apertou sem me abraçar, né? Não, é Lagoa Dourada, Lagoa Dourada. Tem mais uma aqui, ó. Bora lá. Boa tarde, Sarinha. Só pega o Galo no Mineirão. É só pegar o Galo no Mineirão que o Cruzeiro pede. Tá mandando aqui, ó. Participação. Não mandou o nome, né? Não, tem sim, ó. Vandenir de Souza, lá de São Felipe do Oeste, em Rondônia. Exatamente. Tá longe assistindo nós. Em agosto tem Atlético Cruzeiro, hein? É verdade. Tem um retorno aí. Mês que vem, né? Tá Exatamente. Quase. E agora vamos falar da seleção brasileira que foi eliminada. Eu avisei. Deu Uruguai nas quartas de final da Copa América. Está na tela agora, né? Depois de empatar em 0-0 no tempo normal e ser eliminado nos pênaltis. Joguinho que deu calo nas vistas.
Eu vou repetir aqui, eu avisei, Sarinha, eu falei que o negócio ia dar problema. Mas o Uruguai não jogou essa bola toda que você cantou também na sexta-feira, mas ficou não, tranquila. Ficou tranquila. Mas não jogou esse tanto de futebol que eu esperava, não. Eu acho que foi um jogo bem equilibrado, para baixo, inclusive, na questão de nível. Acho que teve mais porradaria, né? Muitas faltas, mais por parte do Uruguai, que fez um jogo muito truncado, mas para mim o Brasil teve as melhores chances, e foi justamente com o Rafinha, né? Só que aí cai no pé direito dele, que não é o forte. Alguns vão dizer que o esquerdo também não é, mas aí dá fala subir dos no outros, ônibus? Né? Dá para subir no ônibus? Não, dá sim. Para mim o Rafinha, até que o zagueiro força ele ir para a direita, né? Porque sabe que a perna dele é a esquerda. Mas aí a gente vê, os chutes do Uruguai nem no gol foram praticamente, né? O Alisson foi pouco exigido no tempo normal. E aí depois a gente tem essa entrada aí, criminosa, assassina, né? No Rodrigo, né? Que inclusive depois teve que deixar a partida. Não aguentou, inclusive, participar da cobrança de pênaltis, né? Mas eu esperava mais o jogo como um todo. Só que aí a gente vai entrar no quê da seleção brasileira decepcionando, né? Nos últimos anos. E aí a gente entra em outro debate, né? Acho que tem um debate do jogo em si, o confronto entre Brasil e Uruguai. E existe um outro debate que não necessariamente leva tão em conta essa partida contra o Uruguai, que é sobre os caminhos da seleção brasileira, né? O destino da seleção brasileira, a rota da seleção brasileira que precisa ser calculada para ontem e é pela CBF. E aí a gente tem N coisas para listar para trás. Ficamos um ano esperando Ancelotti. E até hoje pouco se sabe sobre como foi essa negociação. Em seguida, vem um Fernando Diniz, que era plano B do B. E eu falei, Sarinha, eu falei. E depois vem o Dorival, que a gente pode considerar que talvez seja um plano C. E aí, daqui a pouco a gente entra nessa questão, mas vou deixar o Helder falar um pouquinho sobre como foi essa partida contra o Uruguai. Ramon, né? Não, eu vou falar disso daqui a pouquinho. Eu vou guardar e vou deixar o Helder falar sobre essa análise aí do jogo contra o Uruguai. Ô Helder, luz amarela ligada, luz vermelha ligada ou é torcedores calma? Como é que tá a situação? Eu não gosto nem de ouvir essa frase, torcedor calma, me dá uma lembrança tão terrível na minha vida, mas enfim. Eu acho que a dificuldade que a seleção uruguaia sentiu e teve durante o jogo contra a seleção brasileira não é pelos jogadores, que a safra é ruim. Nós já sabemos disso. Nós somos limitados aí a um ou outro jogador. Nós ficávamos reféns aí de Neymar, agora é Vini Júnior e outros que estão chegando que, infelizmente, não vamos ter aquela grande safra. Não temos. Mas a seleção brasileira impõe um determinado respeito. Sobre o que a Sara falou a respeito de Ancelotti, ficamos esperando um ano a resposta dele. Eu tenho a seguinte opinião concreta. Treinador sério não aceita convite da CBF. Treinador sério. Aquele treinador que respeita a sua profissão, que não vai aceitar palpite de dirigente, que não vai aceitar pitaco. Quem convoca, eu tenho certeza absoluta. Isso aqui, gente, é uma opinião minha, mas eu tenho quase certeza absoluta que quem convoca goleiro na seleção brasileira é o Tafarel, não é o treinador. A convocação da seleção brasileira não é feita 100% pelo Dorival Júnior. A prova disso, que quando o Diniz estava lá, o Fábio acabou de ser campeão da Libertadores, catando até pensamentos na equipe do Fluminense e não foi convidado nem sequer para comprar o banco de reservas. Eu duvido que o Fernando Diniz não teria convocado o Fábio para dar um presente para ele. Então, treinador sério, teve na seleção, o último treinador sério que teve na seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari. De lá para cá, ninguém mais foi. Tudo entregador de camisa. Você viu na rodinha lá, no momento dos pênaltis, quando os jogadores fizeram aquela rodinha ali, ficou bizarro. Ficou bizarro aquela cena. O Dorival Júnior pedindo a oportunidade, o cara, não, espera aí, professor. E ele ficou todo sem graça. Ficou bizarro, ficou feio aquilo. Treinador sério não assume a seleção brasileira. Não aceita convite da CBF. Inclusive, hoje faz 10 anos do fatídico 7-1, né? Que foi o último comando aí do Luiz Felipe Scolari. E um detalhe, ele caiu convicto, ele errou convicto que estava fazendo o certo. Ele errou convicto. Esse é o detalhe. Se dependesse da CBF, aqueles jogadores que entraram no Mineirão,
que atuava no Atlético, o Jô, o Bernard, não teria jogado aquela final. Não estariam na final. Teriam outros jogadores escolhidos pela CBF. Mas o Filipão, eu posso até morrer, mas eu vou morrer convicto de que estou tentando acertar. Inclusive, por falar em CBF, né? Um recadinho, né? Ramon Menezes segue lá e a seleção masculina não vai jogar nas Olimpíadas. Então, assim, para mim não é falta de talento. A gente tem o Estevão surgindo aí, jogando muita bola. O Hendrick com um grande potencial, Rodrigo, Vini Júnior, o Beraldo surgindo como zagueiro. No meio de campo também a gente pode citar que, para mim, vocês vão falar que não, mas o Paquetá também joga bola. Só que tem algo de errado na seleção brasileira. E aí você sai de erros cometidos ali pelo Tite em proporções muito menores do que o Dorival. Enfim, mas o Dorival tem muito pouco tempo, né, até aqui. Aí teve o Fernando Diniz também, que foi trágico nas eliminatórias. Então, assim, o problema para mim não é falta de talento. É algo que a CBF tem que resolver. Aproximar mais o torcedor, porque amistoso é fora do Brasil. Eu nunca vi isso. Se a gente colocar escalação do Uruguai, escalação do Brasil, os nomes da seleção brasileira são muito melhores. Não há comparação. Só que é um trabalho que tem que ser desenvolvido ao longo do tempo. O Dorival não teve tempo para organizar. Você não monta uma seleção para disputar um título como uma Copa América do dia para a noite. Isso aconteceu com o Dorival. A culpa é do Dorival? Em alguns pontos. A culpa é dos jogadores? Do Militão, que foi lá fazer gracinha? Foi. A culpa é de quem? A maior culpa chama-se Edinaldo. Exatamente. Presidente da CBF é o maior culpado. Eu venho falando disso aqui há muito tempo. Há muito tempo. O Edinaldo, por hombridade, deveria renunciar a esse cargo, enquanto ainda há tempo. E que entre lá uma pessoa séria. E eu estou falando isso por todas as atitudes que foram comentadas. Quando se falou em Ancelotti, eu falei aqui, estava comentando aqui. Eu falei, não vem. Não vem. Ele cravou lá, é presidente, ele vem. Eu falei, não vem. Não vem por quê? Porque a CBF é uma verdadeira bagunça, né? E tivemos também outras decisões na Copa América. A Colômbia se classificou após golear o Panamá por 5-0 e vai enfrentar o Uruguai na semifinal do outro lado da chave. O Canadá eliminou a Venezuela. É o Rames, né, Sarinha? Ele eliminou nos pênaltis e vai enfrentar a Argentina na outra semifinal. Quem que vai ser campeão das três, Sarinha? Eu acho que eu cravei. Eu acho que o Uruguai pode chegar bem, né? A Argentina também não está jogando lá grandes coisas. O chaveamento às vezes pode enganar muita gente, né? Mas a Venezuela vai fazer um gol ali de empate, que eu vou falar com você, viu? Belíssimo Quem gol. diria, hein? Como subiu o futebol da Venezuela. É, mas aí foi eliminado nos pênaltis, né? Cobrança de pênaltis foi tenebrosa, porque um errava de um lado, o outro errava do outro. Olha e só, aí era um golaço. Passando a bola pro outro, né? Não, errei aqui, vai com você. Não, errei aqui também, vai com você. Essa foi a cobrança de pênaltis entre Venezuela e Canadá. A primeira cobrança da Venezuela fez lembrar o Thiago Neves, né? Que displicência, pelo amor de Deus, isso é uma vergonha. Olha lá, a sequência de pênaltis não perdidos. Pode fazer isso não, gente. A sequência de pênaltis perdidos ali na cobrança e o Canadá aproveitou, né? Na última mandou para o fundo do gol e se classificou, mas aí vai pegar pedreira na semi, que é a Argentina. Pois é, vamos falar de coisa boa agora. Nós vamos falar de quem? É dele, do nosso coelhão. América, que maravilha, hein? Vamos falar dele porque venceu o Operário por 2-0 no último sábado. Foi o joguinho da tarde, hein? E com esse resultado, o Coelhão assumiu a vice-liderança da Série B. Ô, Sarinha, viu o jogo? Assisti, gostei bastante. A América dominou, né? Basicamente, o Operário teve uma chance com o Felipe, né? No primeiro tempo, mas o América foi soberano nesse jogo. E é impressionante como o Cauã de Almeida, apesar dos desfalques, consegue imprimir uma ideia de jogo que os jogadores absorvem e reproduzem muito bem. Então, a América, inclusive o primeiro gol foi belíssimo gol, né? Um toque no estilo futsal, assim, né? Um toque muito rápido, envolvente, assistência do Bremer, né? Então, o América, para mim, jogou muito bem, resultado merecido. O Coelho tem feito bons jogos em casa. Essa foi praticamente a única chance de perigo do Operário no jogo. O América tem feito por merecer dentro de casa, mas passa muito pelo que o Cruzeiro tem passado, né? Sim. Precisa melhorar atuando fora de casa. E esse foi o primeiro gol. Não tá mais comigo, né?
um belíssimo gol, e o segundo sai também à base da assistência do América, né? Esse jogo da hora do tropeiro, Helder, é um horário muito bom para se ver a iluminação, que fica ruim, né? Principalmente para quem está vendo de casa. Mas o América, dentro de campo, fez mais uma bela exibição, né? E está mostrando que quer realmente ficar no G4, né? E uma pena que a diretoria não consegue entender que são jogos semelhantes a esse aí que atrai a família fazer uma campanha de, né, para que, sei lá, mulheres e crianças entrarem de graça num determinado jogo semelhante a isso. É igual a Sara falou. Agora, uma coisa também que fica preocupante é que o América não tem sido, como ela disse também, não tem sido aquele coelhão fora de casa, como o Cruzeiro também tem dado vacilo fora de casa, não tem sido. E tem perdido jogos para equipes que estão disputando abaixo da tabela. Essa é a preocupação. Se fosse por equipes que estão ali disputando um quarto lugar, até o quarto lugar, alguma coisa do tipo, poderia até ser aceito, teoricamente aceito, mas não, está atuando ali de forma muito ruim contra equipes fora de casa e perdendo pontos importantes para equipes abaixo da tabela. E o América empatou 2 vezes dentro de casa, que eu acho que para mim foram erros fatais. Não poderia ter. E o América está, sim, tentando alguns reforços, né? A produção também passando aqui a questão do nome do Luiz Adriano, eu também ouvi isso, mas eu acho que não vem, não. Eu acho que é um pouco difícil de chegar esse jogador, porque ele está num momento ruim. Ele é um grande jogador, jogou no Palmeiras, teve uma grande passagem lá pelo Palmeiras, mas, infelizmente, hoje eu não vejo ele aquele cara para chegar e resolver. E você pode participar conosco pelo 97166-9238. Breve intervalo, daqui a pouquinho voltamos. Intervalo animado, estamos de volta com o seu Placar Horizonte. Você pode participar conosco no 97166-9238. Hoje nós vamos fazer diferente, nós vamos responder para você aqui no nosso aplicativo, né? Tem muita coisa interessante acontecendo por aqui e vamos seguir aqui mostrando os gols da rodada, da 15ª rodada do Brasileirão, que terminou neste domingo à noite. Tá na tela! Ao Flamengaço aí com o Cuiabá, que foi mais uma vergonha, Flamengo. Pelo amor de Deus, hein? Para empatar tem que ser daquele jeito, hein? Terminou em 1-1, né? São Paulo ganhou mais uma, para alegria do Cris, diretor de imagens. É o próximo confronto do Atlético. Foi contra o Red Bull Bragantino, né? Isso. E é o próximo jogo do Atlético, né? Atlético e São Paulo na Arena nessa semana. É um jogo difícil aí para o Atlético também. E pena, né? O goleiro pegou o pênalti. Vitória do Fortaleza sobre o Fluminense. Ê, Flusão, tá difícil, hein? Juventude em Grêmio. Gol do Gilberto, tá? Pra cima do Rafael Cabral. E o bracinho de jacaré. Saudade? Nossa, demais. Eu imagino. Gilberto tava numa fase como ele tava no Cruzeiro, péssima. E aí o Juventude faz 3-0, né? Ainda não perdeu jogando em casa, tá? O adversário do Cruzeiro no próximo jogo. É o Vasco vai ser Internacional, né? Fora de casa, hein? Isso é importante, é a reestreia do Internacional lá em seu estádio. Infelizmente, né, perdeu e ainda teve um acidente com o jogador. O Inter estava jogando até bem, viu? Mas aí depois sofreu os 2 gols, né? O Vasco abre 2-0 no placar, depois o Inter diminui. O René teve o susto, né? O choque de cabeça. Tomou uma pancada, mas está bem, graças a Deus passa bem. Ao Criciúma. Empatou, né? Fora de casa contra o Vitória por 1-1. Esse jogo aí, acho que deve ter sido talvez o menos assistido da rodada. Foi 2-1 para o Vitória, esse jogo foi muito importante. Ó, vamos lá. Igualzinho o Gilberto, ó. Você lembra do Gilberto ó, no Cruzeiro? Igualzinho o Gilberto. O Gilberto, aquele que esse gol lateral do Estevão aí, tá? Mais um belíssimo gol do Estevão. Essa camisa marca-texto aí é uma coisa sensacional. Quando você vê o Estevão, é até difícil de acompanhar. E depois ele deu assistência também, né? Gente, pelo amor de Deus, ver jogo do Palmeiras com o Estevão em campo, você tem que sair do estádio, comprar outro ingresso e entrar, só para ajudar. Vale o ingresso. O menino é show de bola. Uma joia, né? Olha que golaço. Esse aí é Atlético Goianiense contra o Paranaense, né? E deu bom pro Atlético Paranaense, pro Furacão, que fez um bom resultado, né? Venceu por 2-1, fora de casa. Precisava ganhar, né, Sara? Porque tá passando por uma meia crise por lá. Com o empate, o Cruzeiro estava no G6, né? Mas com a vitória do Furacão, aí o Cruzeiro ficou fora. Né? E nesse fim de semana tivemos também o Brasil disputando o pré-olímpico de basquete e a seleção brasileira cravou a vaga para Paris. O Arthur Ribeiro conta pra gente. Fala aí, Arthur!
O Brasil disputou neste final de semana a última etapa do pré-olímpico de basquete, valendo a vaga para as Olimpíadas de Paris 2024. No sábado, a seleção derrotou as Filipinas por 71-60 e no domingo jogou a grande decisão contra a Letônia. Os donos da casa são uma pedra no sapato, já que eliminou o time brasileiro na última Copa do Mundo. O Brasil começou melhor e ganhou o primeiro quarto por 34-11, com direito a essa cesta de longe de Bruno Caboclo. E com um jogo ofensivo, foi para o intervalo ganhando pelo placar de 46-33. No segundo tempo, o Brasil administrou a vantagem, fechando o placar de 94-69, garantindo a volta para as Olimpíadas após 8 anos. Os times classificados para os Jogos Olímpicos já estão definidos. O Brasil está no grupo B, da anfitriã França, que possui como destaque Victor Wembanyama, jovem de 19 anos que tem impressionantes 2,24 metros de altura. A Alemanha, atual campeã mundial, também está no grupo B, junto dos japoneses, que tem como principal jogador Rui Hachimura, atleta dos Los Angeles Lakers. Obrigado pelas informações, meu querido Arthur. E nós aqui do Placar Horizonte vamos seguir de olho, repercutindo tudo sobre as Olimpíadas. Ô, Sarinha, obrigado mais uma vez. Obrigada, Elton. Tamo junto. Helder, volte sempre. Um abraço. Boa semana para todo mundo. Muito obrigado, tamo junto. Obrigado. Obrigadão, viu, Helder? Agradeço, estou sempre à disposição. Beijo no coração da minha noivinha querida, Maluzinha. Ó, bacana. E a você de casa, um grande abraço para você. Deus abençoe a vida de cada um. Vamos tocar a semana aí. Fiquem com Deus.